Bom dia aí, pessoal. Estou eu aqui de volta, sou o comandante Parente, professor de vocês aí de prática de manobra de navios, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa unidade de ensino 3.0. Vamos continuar falando aí sobre estabilidade do casco e suas curvas. Só para a gente relembrar aí das últimas duas videoaulas, daquilo que a gente estudou para poder fazer uma conexão com hoje, a gente viu há duas videoaulas atrás, a gente conceituou estabilidade em linha reta, também conceituou estabilidade direcional e estabilidade posicional. Na última videoaula, a gente falou de três curvas que a gente utiliza para fazer essa indicação da estabilidade em linha reta do navio ou da estabilidade direcional do navio. A gente falou de três curvas. São essas daí, a espiral direta, que a gente viu na última videoaula. E hoje, nessa videoaula de hoje, a gente vai falar sobre a espiral reversa ou de Beck e a manobra de pull-out, que também serve para medir essa estabilidade em linha reta do navio e estabilidade direcional do navio, se ele é um navio estável ou é um navio instável. Essa manobra de zigue-zague aqui, zigue-zague maneuver, a gente vai deixar para a próxima videoaula. A nossa referência está aqui embaixo, é o nosso PNA no capítulo 9, e hoje a gente vai estar aqui na seção 4.4, que fala exatamente sobre a espiral reversa de Beck e sobre a manobra de pull-out, que a gente vai estudar nessa nossa videoaula de hoje. Como a gente já viu aí, que ela é uma alternativa da espiral direta que a gente estudou na última videoaula, vocês devem estar lembrados como é que foi essa curva que a gente montou, pessoal. A gente carregava o leme para Boreste, a gente começou ali com leme a Boreste 15 graus, esperava o navio ficar numa rate de guinada constante e media essa rate de guinada constante. E aliviando o leme de 5 graus, ia vendo qual era a rate constante que ele assumia com aquela quantidade de leme deflexionada. Quando a gente chegava em quantidade de lemes menores, 5, 4, a gente fazia de grau em grau e depois continuava para o outro bordo e fazia aquela plotagem da curva que dava uma esterese. A manobra de hoje, pessoal, ela é bem parecida com a manobra espiral direta de Dieudonné. Só que nessa, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai esperar o navio assumir uma razão de guinada constante, ou seja, eu vou olhar lá para o meu rate of turn, ele vai estar lá com uma rate de guinada constante, e aí eu vou fazer o contrário, eu vou ver qual foi o ângulo de leme que eu utilizei para o navio atingir aquela razão de guinada constante, e aí eu anoto essa medida para fazer a plotagem da minha curva. Então a gente está fazendo uma inversão aí dos eixos, né? Na outra eu tinha o leme, na Dieudonné eu tinha o leme e media qual era o hot. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou colocar um hot, um rate of turn determinado, e vou ver qual é o leme que ele está me dando para depois fazer a plotagem da minha curva. E da mesma forma que a gente fez lá na Dieudonné, indo de todo o leme a Boreste, ou 25 ou 15 graus de leme a Boreste, até bombordo, nessa curva de espiral reversa ou de Beck, a gente vai fazer também isso de um bordo para o outro, mais ou menos aí com essa faixa de rate de meio grau por segundo, de bombordo lá para Boreste, para a gente fazer essa medida. Então vamos lá, pessoal. Essa curva aqui, ele está colocando uma por cima da outra. Ele está colocando uma espiral direta, Dieudonné, essa que está aqui, ó, por fora, está aqui a esterese dela, e colocando aqui por dentro, ó, uma espiral reversa de Beck. A gente vê que a espiral reversa faz um S, ó. Ele não tem uma esterese, mas ele tem aqui esse S. É um circuito aberto, né? Esse aqui a gente já vai ter um circuito fechadinho, que vai fazer aquela esterese, que a gente viu que vai ter um ângulo morto, como está aqui mostrado, que aqui dentro é que eu vou ter aquele grau de instabilidade do meu navio. Então vamos adiante mostrar para vocês aí a nossa espiral. A gente tem aqui, ó, no eixo vertical o meu rate of turn,
a boreste na parte de cima e a bombordo na parte de baixo, e tenho aqui no eixo horizontal para a direita o leme a boreste e para a esquerda o leme a bombordo. Então eu vou começar lá, carreguei o meu leme a boreste e vejo qual foi essa rotação máxima que ele ficou aqui, ó, que ele atingiu. Então, um leme aqui a boreste e eu tenho uma determinada rotação que ficou constante. E aí eu vou diminuindo essa minha velocidade angular de meio grau por minuto e vou medindo qual é o leme. Reduzo meio grau por minuto, deixo ficar constante e vejo qual é o leme. Então tá ali, ó, vou fazendo de meio em meio grau, deixo constante e vejo qual é o meu ângulo de leme. E vou fazendo isso até que eu atinjo aqui, ó, leme a meio. Nesse caso, que é um navio instável, unstable ship, eu com meu leme a meio, ele começou aqui, ó, todo leme, com meu leme a meio eu ainda tenho uma velocidade angular para a boreste, ainda estou com hot para a boreste. E aí eu continuo mais meio grau, agora já na direção de bombordo, já coloco ali meio a bombordo, ainda estou com hot a boreste, já com leme a bombordo. E quando eu chego nesta posição, pessoal, né, eu estou com leme para o bordo oposto, meu leme está a bombordo, está aqui, ó, e ainda estou com uma rotação para a boreste. Nesse ponto, essa minha rotação ele vai zerar e vai fazer esse S até que eu passo a ter um leme a bombordo e uma rotação a boreste, correção, a bombordo também. E aí eu entro naquela faixa que a gente já tinha visto, que é uma faixa do navio estável, e vou adiante. Então está aqui a nossa curvinha de espiral reversa de Beth, né, de um navio instável, E ele, nessa mesma figura, ele coloca essa mesma curva para uma Dieudonné, que é a espiral direta, que é quando ele faz aqui essa histerese que a gente está vendo aqui. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos adiante aqui. Aqui é uma outra, a mesma curva, né, que está sendo apresentada, só que aqui ele coloca o ângulo de leme morto, né, que vai ser essa largura, no caso da reversa do S, e no caso aqui essa largura no caso da histerese, quando a gente estiver falando de uma curva espiral direta. Esse gráfico aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó, rate of turn, um eixo, o eixo do ângulo do leme, e ele colocou um terceiro eixo tridimensional, né, que foi a aceleração da guinada. Só para a gente ter uma ideia aqui, ele colocou esse terceiro eixo aqui para a gente ter a aceleração da guinada dessa manobra de espiral reversa de um navio instável. Vamos lá. Como alternativa às manobras de espiral direta, a espiral reversa foi introduzida por Beth, ela é muito semelhante à manobra, até não tem nenhuma novidade, né? Portanto, é exatamente o oposto do que foi feito na manobra de espiral direta, onde a taxa de guinada era variável por uma determinada deflexão específica do leme. Agora é o contrário, né? Eu deixo a minha rate de guinada constante e vejo qual é o meu leme e depois vou fazer a minha plotagem. Nessa manobra de espiral reversa, pessoal, essa inclinação da curva na origem nos fornece uma medida do grau de estabilidade direcional. Então eu tenho aqui nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês, o gráfico de um navio estável, stable ship. Então está aqui, ó. A gente vê que para um determinado ângulo de leme eu tenho uma rotação para o mesmo bordo. Para um determinado ângulo de leme a bombordo, eu tenho uma rotação de leme a bombordo. E essa inclinação aqui que fornece aí para a gente uma medida do grau de estabilidade direcional. Quando a gente tem aqui o leme, ó, igual a zero, leme a meio,
Então, quando essa declinação aí é negativa, o navio é considerado direcionalmente estável. E a gente vai ver agora que, ao contrário, quando a gente tem um tipo de esterese que forma um S, que é esse gráfico aqui da direita, que é de um navio instável, que essa inclinação da curva lá, quando a gente tem aqui o leme a meio, quando ela é positiva, a gente tem esse circuito aberto e a gente vai ter aí, então, a inclinação da tangente que é positiva e esse navio é considerado direcionalmente instável. Então, a gente tem aqui, ó, nesse gráfico do lado esquerdo, uma curva de espiral reversa de um navio estável e nessa da direita, uma espiral reversa de um navio direcionalmente instável. A gente vê aqui, ó, que essa inclinação da curva lá na origem, né, nos dá essa indicação também da estabilidade direcional do barco, do navio. Aqui é esse mesmo gráfico aí ampliado, pessoal. O da esquerda a gente tem ali, ó, para uma determinada rate de guinada constante, um ângulo de leme. E aqui a mesma coisa para bombordo, um determinado rate de guinada por leme constante. E no da direita, a gente já tem ali no caso de um navio instável, tem ali esse circuito aberto, que vai ali fazer aquele S, e a gente tem aqui, ó, esse altura desse loop, né? E aqui a gente tem a largura desse loop, que é, se a gente, por baixo, a gente consegue até ver a esterese, se fosse do caso de uma espiral direta. Ok, pessoal? Então está apresentado aí para vocês a espiral reversa, e agora a gente vai ver a terceira curva que estava faltando, que é a manobra de pull-out curve, né? Então, apesar de não ser muito comum a gente realizar essa manobra, ele é um teste muito fácil de fazer. Depois que a gente mostrar como é que é feito esse teste, eu vou até passar um filmezinho para vocês, feito no simulador da Transas, mas que a gente vai mostrar ali que é muito fácil fazer esse teste. Então, a gente obtém uma rápida indicação dessa estabilidade direta, Straight Line Stability, para o navio. Vamos lá, vou mostrar a curvinha para vocês aí. Como é que a gente faz essa curva, pessoal? A gente coloca o navio numa dada razão de guinada, coloca o leme, e aí coloca o leme a meio para avaliar o comportamento do navio. Então, eu vou carregar todo o leme a boreste, por exemplo, ou 20 graus de leme a boreste, aí cada um vai determinar. Deixo o navio assumir uma determinada rate de guinada, e aí eu pego esse leme que eu coloquei a boreste, 20 a boreste, e coloco ele leme a meio. E vou vendo a minha rate de guinada e vou marcando essa rate de guinada até que ela zero fique próximo de zero. Depois eu coloco esse leme todo a bombordo, ou 20 graus a bombordo, cada um vai escolher a quantidade de graus que vai deflexionar esse leme, e aí coloco a meio e vejo como é que esse rate de guinada vai se comportar. Então, se o navio ele é estável, a razão de guinada vai diminuir até zerar. Isso na curva é muito fácil de ver, tá? Isso tanto começando com ela a boreste, quanto quando começando com ela a bombordo. Entretanto, pessoal, se o navio é moderadamente instável, após a gente trazer o leme a meio, a rate de guinada vai diminuir, mas ele vai deixar um valor residual diferente de zero. Então, quando a gente faz uma manobra de pull-out e ele não zera, ele fica com valor residual, a gente vai mostrar na curva agora para vocês, esse navio ele é instável. Então, isso aqui é uma curva de um navio estável. Então, olha só, pessoal, aqui eu tenho o meu leme a boreste, a minha rate de leme a boreste, e aqui para baixo eu tenho o meu leme a bombordo e a minha rate de leme a bombordo. E aqui é tempo. Esse eixo horizontal é tempo. Então eu carreguei meu leme a boreste, está aqui ó, a minha rate de guinada. Nesse ponto, nessa linha tracejada em azul, eu coloco o meu leme a meio. Coloco o meu leme a meio, a minha rate que estava para a direita, ela vai diminuindo,
até que ela zera aqui. A mesma coisa vai acontecer para bombordo. Estou com o meu leme a bombordo, coloco o leme a meio, a minha rate de guinada vai diminuir até que ela vai zerar. Tem essa diferençazinha aqui, pessoal. Por que vocês acham que tem essa diferençazinha aqui? Por causa do meu sentido de rotação, né? Só por isso. E agora a gente vai ver uma curva. Não, ainda tem uma animação aí, pessoal, vindo a bombordo até a boreste, né? E agora a gente vai ver a curva de um navio instável. Olha só como é que vai ser diferente aqui esse residual que vai aparecer, né? Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui, ó, com a curva, com todo o leme a bombordo, e vou colocar o leme a meio, ó. Todo o leme a bombordo, tem essa rede guinada, e aqui eu coloco meu leme a meio, a minha rate diminui, e eu tenho esse residualzinho aqui, maior do que aquele de cima, e a mesma coisa vai acontecer lá para boreste, ó. Leme a meio, a minha rate vai diminuir, e eu tenho então esse residual, no caso aqui, tanto de boreste quanto de bombordo. Então isso aqui é um navio moderavelmente instável. Essa manobrinha de pull-out mede isso para a gente. Tá aí a mesma curva, pessoal. Não tem nenhuma grande informação. Aqui é do navio estável, a de baixo, e a de cima aqui de um navio instável. E agora eu vou mostrar para vocês aquele filmezinho que eu tinha falado. É um filme rápido, pessoal, de 2 minutos, mas bastante interessante. É de um simulador da Transas, e a gente vai conseguir ver essa manobra. Vou só mostrar para vocês antes de partir o filme, pessoal. Esse navio ele tinha 2 lemes, tá? Então tá aqui, ó, o leme a bombordo, 20 graus, e aqui, ó, o leme a boreste, 20 graus. Aqui embaixo, do lado esquerdo, a gente tem o indicador do ângulo do leme. Aqui ele está aqui com 10, está com uns 18 graus aqui para bombordo. E nesse aqui indicador à direita, pessoal, a gente tem a nossa rate de guinada em graus por minutos. Ou seja, para esse leme que ele está carregando aqui, ele está já começando a ter um hot aqui para bombordo. Começando a ter um hot para bombordo. Aqui é um odômetro Doppler, que a gente pode usar também aí. Aqui está o meu heading 250, aqui o meu rumo no fundo, course overground, minha velocidade 21 nós, tá? Quanto eu estou driftando, tá? E o meu hot aqui, ó, é negativo, aqui também tem um hot, ó, negativo é para bombordo, positivo vai ser para boreste. E a gente agora vamos dar uma olhadinha no filme e eu vou tentar comentar aqui durante o filme. Vamos lá. Simulador da Transas, hein? Aqui, ó, rate of turn, colocou lá, ó, rate of turn e tempo, vertical rate of turn, horizontal tempo. Tá aqui o leme está a meio, ó, os 2 lemes a meio. Colocou o leme a boreste 20 graus, leme a boreste 20 graus. A minha rate foi para boreste, ainda estou com o leme a boreste 20 graus. E aí ele vai estabilizar, estabilizou a minha rate of turn. Colocou o leme a meio, ó. Olha como é que a minha rate está diminuindo aqui em cima. Minha rate está diminuindo. Ainda está aqui com um giro para a direita. Zerou. Ficou com aquele zeradinho ali. E agora eu vou colocar o meu leme a bombordo. Aqui, mostrou que zerou. Agora eu vou colocar o meu leme a bombordo, 20 graus. Olha aqui, a minha rate ficou negativa para bombordo. Aqui embaixo a gente vê. Vai estabilizar aqui no menos 90 e poucos. E agora eu vou colocar o meu leme a meio, ó, meus 2 lemes a meio, de bombordo e de boreste. Olha aqui a rate de guinada do navio. Colocou a meio, vai diminuindo. E esse navio é um navio estável, pessoal. Então a gente vai ver que ele vai zerar os 2 aí e vai mostrar que é um navio estável. Eu não sei que navio é esse, pessoal. É um simulador da Transas, mas não sei que navio ele utilizou para fazer essa manobra de pull-out. Bem interessantezinho, né?
Zerou ali nosso hot. Zerou ali, vamos adiante aqui. Pessoal, vocês de náutica aí, não sei como é que está se está funcionando, ano passado estava funcionando. Vocês podem até esses são testes que vocês podem fazer. No exercise has been started. Vocês podem fazer de novo. Vocês podem fazer de novo lá. Vocês podem fazer lá no simulador de vocês e testar isso aí. Até depois, se for o caso, manda para mim. Claro, quando a gente voltar lá para o SIAC. Pessoal, estou fechando aí essas 3 curvas que a gente estudou, que vão indicar aí qual é a estabilidade em linha reta, estabilidade direcional do navio, que foi a espiral direta de Eudonier, espiral reversa de Bethe, ou então a pull-out curva. Na próxima videoaula, a gente vai falar da zigue-zague maneuver, que não é uma curva que vai medir estabilidade. A gente vai ver que essa curva vai medir a efetividade do nosso leme, a efetividade do meu leme, e vai medir o tempo de resposta do leme, quanto aquele navio desobedece a minha ordem quando eu já dei uma ordem de leme. A gente vai aprender isso lá na nossa curva de zigue-zague maneuver. Então, pessoal, obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima videoaula. Obrigado, hein?